Chico Xavier e o remédio para o arrependimento. Você já se arrependeu de alguma coisa? Você está arrependido de alguma coisa? Qual é o remédio para o arrependimento? O Chico Xavier deu esse remédio. Consta no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu peço a você antes para já dar o like, o joinha, se inscrever no canal e clicar no sininho para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo, porque todo dia a gente publica vídeo novo aqui no nosso canal, tá certo? Então, feito isso, quando você faz isso, você ajuda demais o nosso canal. O YouTube entende que você gostou. E quando o YouTube entende que você gostou, ele começa a divulgar para as pessoas. Então se inscreve no canal, dá o like, o joinha e vamos aqui ao caso do Chico Xavier. Então eu vou fazer a leitura que está aqui no livro. Diz assim: preparava-nos para a sessão do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é a Casa Espírita, o primeiro centro espírita fundado pelo Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, tá? E essa casa, inclusive, ela funciona até os dias atuais. Se você for lá em Pedro Leopoldo, você vai encontrar o Luiz Gonzaga, a casa que o Chico Xavier nasceu, inclusive. Tá certo? Vai ser muito bem recebido lá. Eu já estive lá, foi muito legal. Então, preparávamos para a sessão no Luiz Gonzaga quando um viajante hospedado no Hotel Diniz pergunta à dona Naná. Perguntou lá para essa dona Naná, realmente não sei quem é. O que é bom para o arrependimento? E a prezada irmã nos indica como sendo o portador do remédio. Então indicou lá o pessoal do Luiz Gonzaga como o pessoal que tem um remédio para o arrependimento. Tratava-se de um caso que podíamos e devíamos resolver logo. Assim, inteiramos-nos dele, então a gente foi entender o que estava acontecendo, tá? Tanto mais que nos achávamos no clima do Chico e, portanto, rodeado de bons espíritos cuja presença sentíamos. Então o Chico estava ali, aqueles espíritos de luz também ao redor, auxiliando, amparando, vários espíritos obsessores sendo orientados, esclarecidos, né? Então isso vai acontecendo em todo esse processo. Existe um processo invisível aos nossos olhos que muitas vezes ocorre. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está assistindo uma palestra espírita na casa espírita, você pensa, eu estou aqui de braço cruzado vendo essa palestra. Não está somente acontecendo isso. Nesse momento estão espíritos iluminando você, jogando boas energias, boas vibrações. Espíritos inimigos, espíritos obsessores estão sendo tratados também para que possam, aos poucos, ou quem sabe até em definitivo, já se afastar de você. Todo esse processo acontece durante 1 hora ou 45 minutos que você está assistindo uma sessão, um estudo numa casa espírita. Então aqui ele fala, né, que o pessoal que estava com o Chico percebia já essa presença desses espíritos. Mas vamos lá, e o rapaz que estava arrependido, o que aconteceu com ele? O irmão viajante havia brigado com a esposa por motivos fúteis, por besteira, por bobagem, né? Quantas vezes a gente briga por bobagem? Com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com o vizinho, com o marido, com a esposa, né? E esse rapaz estava arrependido e desejoso de um remédio. Receitamos-lhe de começo a leitura do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai ver aqui um card aqui, por que o espírita não lê a Bíblia? Alguma coisa nesse sentido. Você já vai encontrar aí no card, depois você assiste esse vídeo. A Bíblia, ela tem valores culturais e valores morais. Os valores culturais são para uma determinada fase, aquela época. Não são valores eternos. Os valores morais, sim. A prática do amor, do perdão, da caridade, da tolerância, da paciência são valores morais, valores eternos. Agora, tem valores culturais ali, o que, por exemplo, se você usar 2 roupas, se vestir com a roupa com 2 tecidos diferentes, você vai estar em pecado. Será
cultura daquela época. Hoje eu estou aqui com a camisa de um tecido, meu short de outro, então eu estou em pecado? Não faz sentido nenhum, né? Então, recomendaram o Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse é o maior referencial que você tem de aspectos morais como conduta para a sua vida. E aí ele continua falando. E convidaram ele a tomar parte na sessão do Luiz Gonzaga, né? A sessão espírita, as palestras ali que iria acontecer dali a algumas horas. Aceitou e foi conosco. No fim, estava satisfeito. Ganhara o que precisava através do abraço do Chico e dos comentários da lição da noite que focou no assunto da cólera. O que vem a ser a cólera? É a raiva, é o descontrole, é o pavio curto, né? Que a pessoa já se irrita fácil falando sobre isso. É muito interessante quando você vai numa casa espírita assistir uma palestra, parece que aquela palestra foi feita para você. Na maioria das vezes, alguma coisa, volta e meio o palestrante fala algo que toca a pessoa. Isso quando o palestrante não é orientado mesmo a falar algo pela espiritualidade. E aí você fala exatamente aquilo que a pessoa estava precisando. Uma vez, vou abrir um parênteses aqui, contar uma historinha particular. Uma vez eu fui dar uma palestra sobre suicídio. Eu trabalhei no CVV, Centro de Valorização da Vida, e ali fui convidado para dar essa palestra, numa casa espírita, também já palestrando, né? E o que acontece? Monto o roteiro, preparo tudo direitinho ali, e na hora da palestra, eu percebo o mentor espiritual, o orientador, fala sobre isso, fala sobre aquilo, saindo totalmente do meu roteiro. Totalmente do meu roteiro. Eu fiquei, não, mas tá o roteiro aqui, tá tão bonitinho, tá tão... Fala sobre isso, vamos e tal. E eu vi que aquela coisa estava muito forte. Eu comecei a fazer uma outra abordagem de um outro tópico também que era relativo ao suicídio. Né? Fiquei meio assim porque eu acabei não falando nem metade do que eu tinha colocado no meu roteiro para a palestra. E quando termina a palestra, o dirigente vem, isso já foi tarde da noite, 9 e tanto da noite, o dirigente da Casa Espírita vem e fala assim, Sérgio, tem um casal que gostaria de falar com você. Você poderia atendê-lo? Eu falei, claro que sim. E quando eu chego para falar com ele, o casal me diz que o filho deles tinha se suicidado há menos de uma semana e que aquela palestra foi toda para eles. Tudo que eu acabei falando na palestra foi para eles. Olha que interessante. Então, quando você vai numa sessão espírita, da palestra na casa espírita, é muito comum isso acontecer. Experimente que você vai ver. Coloca nos comentários, por favor. Isso vai servir até para estimular as pessoas. Quantas vezes, eu vou fazer essa pergunta e eu peço muito para você colocar no comentário. Quantas vezes você foi na casa espírita e aquilo que o palestrante falou era exatamente o que você estava precisando naquele momento? Coloca para mim aí que eu vou dar o like, eu vou curtir também o teu comentário. Voltando, chamou ele para a palestra, né? E ele estava satisfeito. Então, na palestra falou sobre a cólera, aquela raiva, né? Fazendo-nos compreender os seus malefícios, o que a cólera causa, né? O que a raiva causa de prejudicial. Na manhã seguinte, ele seguiu para Belo Horizonte, onde ele morava. Partimos à tarde. Quando chegamos à capital mineira, tivemos o prazer de vê-lo, pois estava esperando-nos para nos apresentar sua esposa. E a esposa estava radiante com a transformação do marido. E foi nos dizendo, meu esposo parece que ganhou na loteria, assistindo a sessão do Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, pois ali ele recebeu valiosos conselhos, como me disse, né, que valem mais do que os mais ricos dos presentes, vale mais do que uma Ferrari. Muitas vezes tem isso, a gente aqui não nota, né? E a prova aí está, fez as pazes comigo, arrependeu-se do que me disse, e não é naquele momento de raiva, e a gente nunca se viu tão bem, tão feliz. Trouxe-me o Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente ler, né, todas as noites, a prática do Evangelho no lar, que a gente comenta muito, né? E aí, o que acontece? Foi
nisso que ele ganhou o remédio para o arrependimento. Um roteiro novo para a nossa vida no lar e fora do lar também, graças a Deus. O que você achou dessa história? É bem interessante, né? Olha aí então o remédio para o arrependimento. Vamos praticar? Vamos colocar cada vez mais no nosso dia a dia praticando? Essa é a ideia, mais um caso aí do Chico Xavier. Aqui tem uma playlist. O que é playlist? É uma coletânea de vídeos só com casos do Chico Xavier. Clica ali e você vai ver várias histórias, curte elas, eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá certo? Já se inscreveu no canal? Já clicou no sininho para ser notificado? Vamos fazer isso aí, tá bom? E amanhã tem mais vídeo para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.